Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar sequência a mais um episódio de aprendizagem com Machine Learning, ministrado por Vinícius Caridá. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na nossa live, possivelmente para quem vai nos ver depois também, bem-vindos. Daniele, obrigado mais uma vez. Vamos que vamos, né? O prometido eram 3 sessões para a gente tentar entrar um pouquinho mais a fundo de como que funcionam as redes neurais. Hoje estamos na parte 2, certo? E na semana que vem temos a última parte. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Daniele, se você puder, por favor, colocar aqui no chat, a gente divulgou na live passada, mas vale a pena colocar de novo aqui para o pessoal o link do GitHub. Sim, claro. Muito obrigado. E conforme eu for apresentando, se o pessoal for tendo dúvidas e tal, você, por favor, vai monitorando e pode me interromper, tá? Para a gente ir respondendo as perguntas aqui na hora que as pessoas que estão nos assistindo forem perguntando. Legal. Então, no GitHub, vocês já têm o PPT que eu apresentei na live passada, da semana passada, o PPT dessa semana, que eu vou apresentar hoje, e também tem 3 notebooks, Jupyter Notebooks lá. Então, hoje eu vou começar passando bem rapidamente eles. Eu deixei ele desde da semana passada lá, para vocês rodarem, né? Quem já assistiu a live, para terem rodado e entender um pouquinho mais na prática aqui algum dos conceitos que a gente passou na aula passada. Eu vou passar bem rápido aqui com vocês esse Jupyter Notebook, só para a gente ver um pouquinho do código, tanto da regressão linear, porque a gente falou um pouquinho disso na aula passada, porque é um pouco da base para chegar na rede neural, falamos um pouquinho de regressão logística, que é o segundo notebook, e uma implementação aqui de uma rede neural simples, simples no sentido de ser uma rede neural com vários layers, né? Não é o Perceptron, que a gente passou na aula passada, mas é o Multilayer Perceptron, que foi também um pouco do que eu comentei, e hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, principalmente um pouco mais na parte matemática da coisa aqui do Backpropagation. Não vamos fazer os cálculos, mas só para vocês terem uma ideia. Então, vamos passar um pouquinho aqui nessa linha, para que na próxima live, que é na semana que vem, a gente feche o assunto trazendo algumas particularidades das redes neurais e trazendo já uma implementação usando o TensorFlow, que é um framework bastante conhecido aqui do Google, open source para a criação de redes mais complexas e trazendo também algumas análises, etc. Tá bom? Bom, só para a gente começar, eu vou abrir aqui o primeiro, o Jupyter, todos seguem mais ou menos esse padrão, tá? Tem um pouquinho dos links úteis, né? De algumas bibliotecas que a gente usa, alguns datasets também. Eu não vou falar muito ou perder muito tempo nessa parte inicial de importação das bibliotecas, importação de bases de dados. Aqui nesse Jupyter ele é bastante interessante para quem quiser usar de apoio, porque eu não tenho só a implementação, tem alguns comentários explicando um pouquinho também da regressão, que ajudam aqui, além do vídeo, talvez no dia a dia você não vai ter o vídeo, mas aqui explica um pouquinho da função, qual que é a função da regressão linear, como que a gente encontra os melhores coeficientes, né, os parâmetros, como que a gente minimiza os erros, etc. Então tem uma explicação básica mais interessante. E aqui vem a importação, né, do scikit-learn, que é uma biblioteca bastante usada. A gente importa aqui 2 tipos de modelos, o de regressão linear e de features polinomiais, quando eu quero fazer uma regressão polinomial. Tá? Aqui é só um print do dataset, né? Estou fazendo uma leitura da minha base de dados, que eu estou usando nesse exemplo. E aqui sim tem o treino da regressão linear, né? E vocês veem que é muito simples a fazer. Por ter a biblioteca que eu falo, que eu vou criar um modelo que vai chamar LR, de Linear Regression, e ele vai ser do tipo Linear Regression, tá? Então ele é um modelo LR do tipo regressão linear. E aí então 2 linhas basicamente, uma para criar um modelo e uma para treinar ele,
onde eu estou chamando o modelo que eu criei, que é o LR.fit, e estou passando a base de dados, que é aqui o X e o Y, que é a base de dados das minhas features, e o Y, que é o meu rótulo, que foi um pouco do que a gente falou bastante na live passada. Portanto, aqui, quando eu dou um ponto fit, eu estou treinando o meu modelo, ou na linguagem de cientista de dados, eu estou fitando o meu modelo com esses dados, tá? Então, eu estou treinando esse modelo que é do tipo regressão linear, e quando eu faço isso, ele está achando aqueles coeficientes que a gente viu na live passada, e aí eu posso plotar isso, os dados que eu tenho, que são os pontinhos pretos, e a reta que eu achei que é a melhor regressão para esse caso aqui. Então, é bem simples criar aqui um modelo para já começar a extrair alguns dados num Jupyter Notebook, tá? E aí existe também a regressão polinomial, que aqui não é o objeto de estudo nosso, aqui é mais passar pela regressão linear para entender alguns conceitos para ir para a rede neural, mas para quem não conhece, existe regressões que não são retas, são curvas, no caso que é a regressão polinomial. Né? É possível também criar aqui, dependendo do tipo de dado que eu tenho, nem sempre uma reta se adapta melhor. E aqui também, para quem está estudando, tem um segundo exemplo, que é para fazer a predição da altura de uma pessoa, né? Eu tenho o sexo, o peso e a altura, então, dado o sexo e o peso, eu tento prever a altura, ou posso também, dado o sexo e a altura, prever o peso, tá? Porque a regressão, ela sempre prevê um valor contínuo, então eu posso fazer esse mix aqui e brincar com esse exemplo, e aí tem uma parte de análise desses dados, desse dataset, de como que está essa distribuição. Então aqui é tudo focado aqui no Pandas e o Matplotlib, bibliotecas que auxiliam nessa exploração do dado. Aqui é só o print dos dados, de como que eu tenho, pintando de azul os que são sexo masculino e de vermelho os que são feminino. Aqui a gente tem um outlier, né, uma pessoa do sexo feminino fora dos padrões, né, desse dataset, então o que a gente chama de outlier. Eu posso excluir esse outlier, fazer um pré-processamento dos dados, não vou entrar em detalhe aqui, e aqui sim eu crio o meu modelo. Depois que eu fiz toda a parte de dados, que não é o nosso foco dessas lives, é mais para entrar no modelo em si, mas a gente pode depois ter outras para falar dos dados e pré-processamento. Mas é aqui que eu estou criando meu modelo, que nesse caso estou chamando de Lean Underline Reg, que é de regressão linear. Ele é do tipo regressão linear. E depois eu chamo esse modelo que eu criei, ponto .fit. Estou treinando com os dados aqui que eu gerei aqui em cima, tá? O X e o Y, mesma coisa. E aí eu treinei meu modelo. Eu posso imprimir os coeficientes, lembra que são os coeficientes que eu aprendo? Beta 0, beta 1, beta 2, etc. Então eu posso imprimir esses coeficientes, que são meus betas, e também meu bias, né, que é o beta 0, posso imprimir ele aqui, para gerar alguns insights, e posso depois plotar a reta que eu aprendi, que seriam essas duas aqui. A reta para predizer pesos de pessoas que têm uma altura e são do sexo feminino, e uma outra reta, pesos de pessoas que têm uma determinada altura e são do sexo masculino, tá bom? Esse exemplo é bem interessante, bem ilustrativo, dá para aprender bastante coisa aqui, mas na prática, sai um pouquinho só da teoria, só rodar e tá funcionando bem, dá para subir no Colab. Então, para quem não conhece o Colab, é uma ferramenta do Google gratuita, esse exemplo já está pronto para rodar lá, é só baixar do GitHub, subir no Colab e rodar. E a gente tem algo parecido para regressão logística, e aí, como eu falei na nossa live passada, a regressão logística, ela é para classificação, enquanto a regressão linear é para fazer regressão e predição de valores contínuos, aqui é para fazer a classe. Então, também tem uma explicação básica do que é, qual que é a fórmula matemática, e um exemplo. E aí, mais uma vez, bem simples, eu estou criando aqui o meu modelo, ó, agora, que é de regressão logística, e aí eu chamo ele, um modelo de regressão logística, que também estou chamando de LR aqui, mas agora é do tipo regressão logística. E aí eu treino esse modelo ponto .fit. Também da mesma maneira, bem simples aqui de fazer. Tá? E aqui eu aplico esse modelo, quando eu dou o predict. Quando eu chamo esse modelo dando predict, eu estou fazendo uma predição com esse modelo que eu treinei anteriormente. E aí eu posso usar aqui embaixo o mesmo exemplo do exemplo anterior da regressão linear,
mas aqui é para classificar entre masculino e feminino. Então, eu quero classificar o sexo, quero criar o grupo de masculinos e femininos, eu não quero prever um valor contínuo. Então, é o mesmo dado, mas olhando de uma forma diferente. Eu tenho o peso e tenho a altura, e quero achar a classe 0 ou 1, ou masculino e feminino. Então, é por isso que aqui, nesse caso, eu uso a regressão, posso imprimir os coeficientes, e aqui está a minha reta, que eu definiria os grupos aqui, masculino e feminino, mas aqui até um print que eu pus nos slides ele me dá essa visualização aqui de probabilidades, né, como se fizesse um S aqui da probabilidade. E por fim, dado todos esses conceitos, foram importantes, passamos bastante na nossa live anterior, a gente tem um modelo aqui de redes neurais, tá? E a redes neurais tem um pouquinho a mesma coisa, segue o mesmo padrão, explicando um pouquinho de parâmetros, tipos de redes e etc. Nesse caso específico, esse exemplo ele fala de uma MLP Classifier. O que significa MLP? Multilayer Perceptron, que foi um pouco do que a gente falou na live passada, eu vou retomar hoje, né? Onde teve a primeira rede neural, que foi o Perceptron, que era uma rede de um neurônio, depois uma rede de mais neurônios, que ainda não é uma rede neural convolucional e etc., mas é uma rede já com algumas camadas intermediárias. Ela chama Multilayer Perceptron, porque eu tenho vários layers com vários perceptrons, certo? E aqui eu crio essa rede. Então eu chamo ela aqui de MLP, ela vai ser do tipo MLP Classifier, do Scikit-Learn, então já tem algo pronto, mas aqui eu começo, obviamente, na regressão, eu posso passar alguns parâmetros, mas aqui eu tenho alguns parâmetros que são obrigatórios, que é do tipo, qual a função de ativação que eu vou usar. Até o momento eu vou continuar hoje falando da sigmoide, então o que eu poderia mudar, sigmoide, tá? Nesse caso, nesse exemplo, tá como hello, eu vou falar depois o porquê, isso vai ficar para a próxima live, eu vou entrar nesse detalhe. Aqui os meus layers intermediários, tenho 3 layers aqui, os tamanhos dele, 40, 20 e 10, tá? Então tem os tamanhos dele. O meu learning rate, vou falar dele hoje, ele é constante, a gente vai entender o que é o learning rate, né? Aqui a gente está falando que ele é constante e ele é 0.001. Tá? E a minha interação máxima é de 500. Então, esses parâmetros são para criar essa minha rede neural Multilayer Perceptron. Depois segue o mesmo padrão anterior, eu chamo ela, dou ponto fit para passar os dados para treinar essa rede, e aí depois eu posso usar ela para predizer, que eu estou usando ela aqui, mlp.predict, e eu estou usando ela para predizer um problema mais complexo, né, onde eu tenho aqui meus dados em formato em duas, um dentro do outro, vamos dizer assim, eu não consigo dividir esse tipo de dado com uma reta, então por isso que nesse caso aqui uma rede neural funciona bastante bem. Tudo bem? Então, explorem bastante esses notebooks aqui que estão no GitHub, porque eles são bastante interessantes para rodar alguma coisa na prática, tá bom? Hoje, agora, eu vou falar um pouco mais da teoria, que a gente não acabou ainda de falar, uma parte importante, principalmente a gente não falou ainda de como calcular o erro e como que é o backpropagation, então a gente vai explorar um pouco disso aqui, nesses próximos 40 minutos. E na próxima live, semana que vem, vamos explorar poucos conceitos mais teóricos, alguns outros que vão ficar, mas pouca coisa, e vamos olhar uma ferramenta bastante interessante do Google, que chama TensorFlow, Playground TensorFlow, para simular redes, então vai dar para tangibilizar todos esses conceitos, a gente vai tangibilizar nessa ferramenta mais prática ali, e depois eu vou trazer um exemplo em TensorFlow, já não agora em scikit-learn igual esse que está aqui, né, usando Multilayer Percept TensorFlow, já com uma rede, pode ser uma rede, uma CNN, pode ser, eu não vou trazer CNN porque a gente já tem uma live gravada aqui no canal do GDG, falando sobre redes convolucionais e aplicando isso em processamento de imagem, então acho que vale a pena quem quiser, depois de aprender um pouco mais da rede básica, ir nessa live gravada, inclusive foi ela que deu origem a gente fazer essa, porque como a gente entrou em alguns conceitos e o pessoal ficou perdido, a ideia foi de gravar um pouco essa trilogia aqui de redes neurais para passar esses conceitos mais básicos. Então eu devo trazer provavelmente alguma coisa relacionada a texto, dado que a gente já tem essa aplicação criada em TensorFlow 2, com aplicação em imagem, já tem uma live que está bastante bacana, depois dei uma checada.
Perfeito. Vamos lá, então. Passando, sempre aqui tem os meus contatos, depois vocês fiquem à vontade. Mas vamos lá, recapitulando só um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente falou um pouco de regressão linear, até eu acabei de mostrar o notebook exatamente por conta disso. E o que a gente aprendeu de maneira geral é que a regressão linear ela é regida por essa fórmula matemática, onde para eu prever algo novo é o y chapéu é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1, e aí beta 2 vezes x2 assim por diante. Onde o que eu aprendo quando eu estou treinando o meu modelo são os meus betas aqui, o meu beta 0, que é o bias, e o beta 1, e que são os coeficientes que eu vou aprender. No exemplo que nós vimos, né, a gente foi inteirando aqui com os dados que eu tenho rotulado, a gente aprendeu que o beta 0 seria 17, o beta 1 seria 1.8. E quando eu aplico isso nos meus dados de treino, eu vou ter um erro médio aqui para calcular o erro de uma regressão linear, é essa fórmula, 1 sobre n, n é o número de exemplos que eu tenho na minha base, o somatório de 1 até n, onde eu faço y, i, que é o meu valor que deveria ser, menos o y e chapéu, que é o valor predito pela minha regressão, ao quadrado, e aí eu vou chegar no meu erro médio aqui desse meu modelo treinado, e aí uma vez dele treinado, calculado, etc., eu vou pegar esse modelo que eu aprendi, esse modelo matemático, e vou usar para prever novas entradas. Então, quando eu pego essa nova entrada, pessoa 5, que pesa 88 quilos, e coloco nessa fórmula matemática, que é o meu modelo, ele vai prever que essa pessoa teria uma altura de mais ou menos 1,75 m, né? 175 centímetros,4. Tá bom? Isso que a gente aprendeu. Aprendemos também que a regressão logística, a regressão linear, ela é para prever, né? Para tentar ajudar a gente a prever um número real, contínuo, mas não é boa para classificação. Aí a gente tem a rede, a gente tem a regressão logística, que ela é mais aplicada para classificação, e aí a fórmula matemática dela é um pouquinho diferente. Ela é 1 sobre 1 mais epsilon elevado a beta 0 mais beta 1 x1, então ele tem esse exponencial aqui, e aí quando eu jogo isso no exponencial, ele gera aqui uma função que em valores sempre entre 0 e 1, que me dá essa visão de probabilidade, que é como a rede neural funciona, certo? Uma das funções de ativações clássicas, que é a sigmoide. Então, por isso que a gente passou por todos esses passos, só relembrando, porque a rede neural, no final, que nós vimos aqui, esse é um desenho de uma rede neural multilayer perceptron. Quando eu tento achar qual que, então, é a minha função que rege essa rede, né, para eu fazer uma classificação, achar o meu y chapéu aqui, meu y predito, ele é uma multiplicação de matriz, onde eu tenho as minhas entradas, que são x1, x2 e o meu 1 aqui, que é o meu bias, que está representado por essa matriz aqui, 3 por 1. Depois eu tenho toda a minha matriz de pesos, que são a ligação do meu x1 com esse meu próximo neurônio, do meu x1 com esse próximo, x2, etc. Eu tenho x1 vezes w11, x1 vezes w12, x2 vezes w21, x2 vezes w22. O meu beta aqui, então, 1 vezes W31 e W32, então toda essa matriz aqui é 2 por 3. Depois eu aplico a sigmoide, que vai converter esse valor que chega aqui entre zeros e 1, e depois eu aplico esse valor extraído da sigmoide por uma próxima camada, que vai ser mais uma matriz de pesos, que é a matriz W11 da camada 2, W21 da camada 2, W31 da camada 3, aplico a sigmoide e vou chegar no meu Y chapéu. Então, a predição de uma rede, ou seja, o que a gente chama de feed forward é andar para frente. Eu saio do começo da rede e vou para o final. Então, ando para frente, ele é regido por esse cálculo matemático aqui, que são multiplicações de matrizes. E aí eu comentei na live passada que eu não posso fazer essa multiplicação de matriz. Isso matematicamente não é possível, porque existe uma regra para fazer a multiplicação de matriz, dado a quantidade de linhas e de colunas. Então aqui, para eu conseguir fazer esse tipo de cálculo, eu tenho que fazer a transposta dessa matriz, de mudar de 2 para 3 para 3 para 2, para eu conseguir fazer esse cálculo. Então, além de eu faço a transposta e depois o cálculo matricial. Por isso que se a rede é muito grande, o custo computacional ele acaba sendo um pouco grande por conta desse cálculo matricial que tem por trás. E aí entra, por exemplo, o TensorFlow, que é um framework open source que ajuda muito
a trazer eficiência nesse cálculo de matrizes, né? O Python também tem um pouco disso, então é por isso que a gente usa bastante esses frameworks no dia a dia, tá? Mas é importante entender aqui esse cálculo. Legal. Então, o feed-forward, só recapitulando um pouco disso, ele sai da primeira camada da rede, onde eu tenho as minhas entradas, passa pelos pesos, multiplicação dos pesos, vai para a segunda camada, faço aqui a sigmoide, passo pelo bias, né, também tem aqui meu bias, passo pela segunda camada de pesos, sigmoide, chego na predição. Então, por isso, feed-forward, mais uma vez, saio do começo e vou para o final da rede, e aí eu posso fazer uma predição da minha rede, certo? Então, isso vale para qualquer tamanho de rede, essa predição, certo? Então, se eu tiver mais uma camada, que é a terceira camada nesse caso, mesma coisa, tenho meus x de entrada, vou multiplicar por toda a minha matriz de peso que eu tenho na primeira camada, que é aqui representado por esse W maiúsculo aqui, 1, faço a sigmoide, faço pelo W2, sigmoide, W3 e aí chego na predição. Então, independente da quantidade de camadas, quando eu tenho um multilayer perceptron, é dessa forma que funciona. Obviamente, eu posso substituir a minha função de ativação, que nesse caso a gente está usando o sigmoide, por conta de todo o contexto. A sigmoide ela é bastante usada, mas tem outras funções que depois a gente vai falar, mas a forma de funcionar é a mesma, só vai mudar a função de ativação aqui, mas a forma de funcionamento é a mesma, tá bom? Beleza, então eu cheguei na primeira etapa, que é como que eu faço uma predição usando uma rede neural. Ótimo. Mas voltando para o começo, lá para a regressão linear, a gente, depois de fazer uma predição, a gente tem que calcular o erro. Por quê? Depois de calculado o erro, que a gente vai conseguir aprender alguma coisa e melhorar esses parâmetros para ir diminuindo o erro, tá? E aí que entra umas coisas importantes que veio da rede neural. Então, legal. Como que eu calculo o erro de uma rede neural? Eu vou levar em consideração a minha predição, que eu já fiz, que a gente aprendeu aqui. Então, num perceptron, que é um neurônio só, a minha predição é o meu W vezes a minha entrada, né? Minha matriz aqui mais o bias, vezes a sigmoide, aplicar na sigmoide, eu vou achar minha predição. Como que eu calculo o erro em cima disso? A função de erro é um pouquinho diferente da função de erro da regressão linear que nós vimos, que era lá 1 sobre m. Lembra que a regra, a gente acabou de recapitular aqui, era 1 sobre m. Vou voltar aqui rapidinho para não perder muito tempo. Mas só para a gente fazer esse paralelo, por isso que é importante aqui esse conhecimento. Ó, era 1 sobre n, que é a quantidade de exemplos que eu tenho, vezes o somatório de 1 até n, que é também a quantidade de exemplos. Aí eu vou pegar para cada i desse aqui, de i até n, vou pegar o exemplo, o que foi predito, o real, menos o predito ao quadrado, certo? Então, a função de erro de uma rede neural multilayer perceptron é pouco similar. Da mesma maneira que quando a gente fala de um perceptron, onde a função de predição é muito parecida com a regressão linear, porque é um neurônio só, a função de erro ela é um pouco parecida também. Onde eu tenho aqui, ó, 1 sobre m, que m é a quantidade de exemplos que eu tenho, então até aqui igual. Somatório de 1 até m, que também é a quantidade de exemplos que eu tenho. E aí eu vou fazer o quê? O real menos o predito. Mas aqui eu faço de uma maneira um pouco diferente, porque eu tenho a questão do logaritmo aqui, né? Então eu faço y real log de y predito mais o complemento, porque eu tenho a questão da classe azul e depois da classe vermelha. Então eu faço mais o complemento, que é 1 menos o y real log de 1 menos o y predito, certo? Então, essa é a função de cálculo de erro, um pouco parecida, mas um pouquinho mais complexa aqui, que agora a gente tem o ln aqui, né, de cada um, mas essa é a ideia, tá bom? E aí, quando eu calculo o erro, eu sei quão próximo eu estou ou não de fazer essa classificação. Nesse caso aqui, essa bolinha vermelha deveria ser classificada como vermelha, mas ela está no meu espaço azul. Então, eu estou classificando de maneira errada. E aí, o que eu tenho que fazer? Achar uma forma de começar a trazer essa divisão do meu espaço para cima, para diminuir esse erro que foi calculado, certo? E quando eu tenho, então, aqui eu falei de uma rede de um neurônio só, o perceptron. E quando eu tenho multilayer perceptron, não muda nada. Isso que é interessante.
a predição muda, porque agora eu tenho mais cálculos matriciais aqui para fazer, mas a função de erro não muda. Como calcular essa função de erro é a mesma coisa. Tá? Só que agora eu tenho um espaço mais complexo, eu tenho uma divisão dos meus dados de uma maneira mais complexa, e aí eu vou ter que ajustar esses pesos. Como aqui eu tinha uma reta, eu ajusto ela direto, né? É meio que um ajuste um pouco mais direto. Quando eu tenho muitas camadas e uma camada influencia na outra, como que eu ajusto esses parâmetros para ir diminuindo esse erro, certo? Como que eu pego essa borda aqui não linear e trago para cá para eu classificar esse pontinho vermelho como vermelho, mas aqui ele está no meu espaço azul. Como que eu faço isso? E aí que vai entrar o conceito agora do backpropagation. Tudo bem? Antes de eu entrar no backpropagation, esse recap rápido aqui, passando algumas coisas. Um pouco já desse cálculo. Alguma pergunta? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo acordado? Sim? Beleza, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então aqui, quando a gente faz o feed forward, nós temos as valores de entrada, x1, x2, tem um peso para cada um, tá? E com dado esse peso, né, eu vou fazer essa multiplicação, colocar isso na minha fórmula aqui, W1 vezes x1, W2 vezes x2, mais o meu bias, e vou chegar numa predição. O que o backpropagation faz? Como que eu faço com que eu atualizo esses pesos de modo a mudar a minha fronteira de classificação para diminuir o erro calculado. Essa é a função do backpropagation, tá? Então eu vou mudar o peso que antes era W1 e W2 para W'1, W'2. Eu atualizei os pesos originais para melhorar essa minha classificação, que foi um pouquinho do exemplo que a gente viu da regressão linear. Eu fui atualizando pesos ou os coeficientes até chegar num erro menor. Aqui é um pouquinho diferente porque é um pouco mais complexo, mas a ideia é a mesma, tá? Então eu tenho que atualizar para fazer com que essa reta chegue um pouquinho mais perto, ainda não chegou, mas ela vai mudando isso, tá? Então a ideia, que aí vem a ideia que a gente chama de gradiente descendente. Por que descendente? Porque eu quero cair, né? Eu quero descer, eu não quero crescer. Não é ascendente, é descendente. Então eu estou lá no pico da montanha, na minha Errorest aqui, que eu tenho o Everest, no caso a gente está falando de erro, né? O Errorest. E eu quero descer essa montanha, quero chegar o mais baixo possível, onde eu tenho o cálculo do meu erro, que nós vimos aqui, e eu quero ir descendo, cada vez mais diminuindo esse erro, tá? Então essa é a ideia. Então eu tenho o meu E de W aqui, né, do meu erro, eu quero ir diminuindo ele ao longo do tempo, tá certo? Até chegar no menor erro possível. E quando a gente fala de um multilayer perceptron, qual que é a ideia quando tem mais camadas? Aqui a gente está falando de um perceptron, de um neurônio só. A ideia é a mesma, né? Eu acabei de comentar que o cálculo do erro é o mesmo. Então eu vou tentar fazer o gradiente descendente. A questão é que quando eu tenho um multilayer perceptron, talvez essa montanha é um pouco maior e um pouco mais desnivelada. Vou tentar abordar isso um pouquinho aqui, mas a ideia é a mesma. Com base no cálculo do erro, eu ir diminuindo, fazendo essa descendência que cair no meu erro, tá? Então essa é a questão, a ideia do gradiente descendente, eu ir diminuindo o meu erro. E aí, então, a ideia, indo agora para um exemplo de mais de um neurônio, né, onde eu já tenho aqui uma rede que forma um espaço não linear, eu tenho minha entrada, x1, x2, essa entrada influencia tanto nesse meu primeiro modelo linear, quanto nesse modelo linear. A saída desses dois modelos lineares influencia nesse terceiro, que é o não linear, tá? E aí o backpropagation, ele vai fazer o quê? Mas ele tem que, primeiro, ele teve um erro aqui, ele tem que fazer com que essa borda que divide meus dados chegue mais perto para cá, venha para a minha esquerda, nesse caso, para fazer com que essa classificação seja correta. E para fazer isso, ele vai atualizar esses pesos aqui, dando, por exemplo, mais peso para esse de baixo, porque esse modelo linear que faz com que, tá vendo que esse modelo linear aqui, ele puxa meu contorno de decisão para baixo, tá? Então eu posso dar mais peso para esse e para começar a puxar isso para cá, mas também
eu posso fazer uma mudança nas camadas anteriores. Por exemplo, essa daqui. Se eu puxar ela mais para a esquerda também, esse resultado mais assertivo vai trazer resultado mais assertivo para outra camada. Então, eu posso mudar os pesos para cá. E também essa daqui, por mais que ela já está acertando, se eu puxar ela mais para baixo, também vai influenciar mais ainda com que essa minha superfície de decisão seja mais assertiva. Então, eu mudo também os pesos. Eu mudo o peso dessa camada, mas também dessa camada também. Eu vou mudando os pesos de todas as camadas. E é isso que é o back propagation. Porque back feed forward, faço a classificação, que vem do começo para o final. Back propagation, que é o back de voltar. E propagando essa melhoria, ou essa visualização do erro. Então, vou do final, ajusto aqui, depois ajusto aqui, vou ajustando até o começo, tá bom? Vou propagando esse ajuste. Certo? Perfeito. Então, vimos aqui que para uma rede Perceptron, para eu calcular o erro, a predição é os pesos versus a entrada, nesse caso aqui bem simples, muito parecido com a regressão linear, mais o meu bias, aplico a sigmoide, função de ativação, chego na predição. Legal, cheguei na predição, tenho que calcular o erro, como que essa predição está indo, se ela está indo bem ou não. Como que eu calculo o erro? Nessa fórmula, onde basicamente o que eu preciso é o meu dado original, por isso que eu tenho que ter dados rotulados, certo? Para esse tipo de aplicação. Qual que deveria ser a minha saída, minha classificação, e qual que eu cheguei, que é meu y chapéu. E eu aplico nessa fórmula onde eu uso aqui o y log de y chapéu mais o complemento 1 menos y log de 1 menos y chapéu, tá bom? Então, eu cheguei na predição, cheguei no meu erro, beleza. E agora, como é que eu uso esse erro para melhorar os meus pesos? Que agora o que eu tenho que atualizar são meus Ws aqui. Tá? Tem que chegar em Ws melhores que façam com que meu erro diminua, né? Faça o meu gradiente descendente. Como que eu faço isso? Usando mais um cálculo matemático, que é a derivada desses erros. Então, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou fazer a derivada do meu erro, que eu calculei aqui, dividido pela derivada do meu beta, por exemplo, aqui. Então, quando eu faço a derivada do meu erro pela derivada do meu beta, eu vou achar qual que seria o meu passo de gradiente para eu fazer a descendência aqui. Depois eu faço também a derivada do erro pela derivada de W1. Derivada do erro pela derivada de W2 e assim por diante. Então eu faço a derivada do erro pela derivada do peso para cada um dos pesos que eu tenho, tá bom? E esse cálculo que vai me drivar qual é o passo que eu tenho que andar. O resultado da derivada do erro pela derivada do peso vai me dar um valor, esse valor que eu vou usar para calcular o novo peso, tá bom? Então, esse aqui é a função do meu gradiente aqui, para eu tentar andando no sentido de diminuir o meu erro, tá? Então, um cálculo um pouquinho mais complexo do cálculo de uma regressão linear, tá? E aqui, um dos pesquisadores que publicaram essa ideia aqui do backpropagation, que é o aprendizado da rede, é o Geoffrey Hinton, que junto com o Lecan e mais um pesquisador que eu sempre esqueço o nome, ganharam ano passado o prêmio Nobel da computação, que é o Turing Edwards, que eles são considerados good fathers do machine learning. São os 3 pesquisadores, é o Geoffrey Hinton, o Lecan e o Goodfellow, não, sempre confundo com o Goodfellow, mas não é. Depois eu vou lembrar e falo para vocês, mas tudo bem. Certo? Então, e aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer esse cálculo que está aqui, né? Então, a derivada do erro que eu encontrei pela derivada do peso para achar um novo peso ali. E para o Multilayer Perceptron, onde eu tenho várias camadas, a predição muda agora, porque eu tenho várias camadas, várias matrizes aqui, mas a ideia é a mesma. Função de erro exatamente igual, quando eu tenho um Perceptron, eu tenho um Multilayer Perceptron. E a função de erro, cálculo aqui do meu gradiente, a mesma também. Porém, agora eu vou ter um cálculo muito maior, porque eu vou ter que calcular a derivada do erro pela derivada do peso para todos os pesos que eu tenho na minha rede. Então, isso vai virar uma outra cálculo matricial que eu tenho que fazer, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o meu cálculo matricial para fazer a predição, porque cada W desse grande corresponde a uma matriz de peso.
Então, meu W1 é uma matriz dos pesos da camada 1, que é o W11, W12, 21, 22, 31, 32, né, que está representado nessa matriz aqui. Meu W2 é representado por uma outra matriz de peso, que é o W11 da camada 2, 21 da camada 2, 31 da camada 2, certo? Que é essa outra matriz. Então, depois que eu fiz o feed forward, calculei o erro, para eu fazer o back propagation, o que eu tenho que fazer? Calcular a derivada do erro pela derivada do peso de todos os meus pesos. Por isso que eu tenho uma matriz 3x3, porque eu tenho aqui, ó, 9 pesos na minha rede, certo? 6 na primeira camada, 3 na segunda camada. Então tem 9, então tem que calcular a derivada do erro pela derivada do peso de cada um deles. Então eu tenho mais um cálculo matricial para fazer toda essa derivada. E depois que eu tenho todo esse cálculo, eu vou atualizar qual que vai ser o novo peso. Qual que vai ser o novo peso que vou aplicar nessa rede? Ele vai ser o peso atual menos esse coeficiente que eu encontrei, que foi aqui, ó, a derivada do erro dividido pela derivada do peso original, vezes um coeficiente que a gente chama de learning rate, tá? Vocês viram aqui no Jupyter Notebook que eu mostrei aqui no começo, que a gente seta esse valor, por exemplo, ele pode ser um valor constante, e aqui no Jupyter Notebook ele era 0,01. Então, eu tenho um multiplicador, depois a gente vai entender um pouco melhor como isso funciona, mas o novo peso dessa rede, ele vai ser baseado no, depois que eu fiz a predição, que é um cálculo matricial que eu feed forward, calculo o erro por aquela fórmula, que é essa aqui. Dado o erro calculado, eu vou fazer o gradiente aqui, vou calcular o gradiente, que é a derivada do erro que eu encontrei, dividido pela derivada do peso que eu estou calculando. E aí o novo peso vai ser a derivada do erro, o novo peso vai ser o peso atual menos a derivada do erro pela derivada do peso atual vezes o learning rate. E aí, esse cálculo vai me dar um novo peso aqui, que é o W', que vai substituir os pesos, cada um dos pesos dessa rede neural, tá bom? E por que isso é possível? Por que eu faço a derivada do erro, que o erro eu só achei no final, depois que eu fiz a predição, então eu passei por várias camadas, cheguei no final, só com base, então eu faço a derivada do erro por todos os pesos aqui para atualizar o peso. Por que isso é possível? Isso é possível com base numa outra formulação matemática que chama regra da cadeia. Tá? Então, os autores que criaram o backpropagation se basearam nesse conceito. O que esse conceito me fala? Que se eu tenho um valor x e eu aplico uma função f de x para chegar no valor a, então a é igual à função aplicada a x, é igual a f de x. Depois eu aplico uma nova função, aqui o g, para chegar no novo valor b, esse g é multiplicado, ele aplica aqui o f de x, tá? Então eu tenho um x, aplico uma função para chegar em a, depois aplico uma outra função g para chegar em b. O que a regra da cadeia me fala? Que o erro, a derivada de um valor b em relação a a, e depois a derivada do valor a em relação a x, que são os passos que eu tenho nessa cadeia, ele é a mesma coisa. Se eu fizer esse cálculo, derivada de b em relação a e depois a derivada de a em relação a x, eu posso fazer direto esse cálculo, que é a derivada de b em relação a x. É a mesma coisa, tá bom? Então, a regra da cadeia, ela é provada, que ela me dá esse conceito, que eu posso fazer essa derivada direta, eu não preciso fazer passo a passo, o que me dá essa visão de que, então, a derivada de b em relação a x é a mesma coisa que a derivada de b em relação a a, vezes a derivada de a em relação a x, tá? Então, eu posso pular, não preciso fazer passo a passo e multiplicar, posso fazer direto aqui a derivada de b em relação a x. Por isso que quando eu olho para a rede neural, eu posso fazer isso. Por quê? Vamos chamar aqui de H1, essa primeira etapa aqui da minha rede, que é, como que eu calculo H1? W1 vezes X1, W2 vezes X2, 1 vezes W13, certo? É assim que eu calculo o meu H1. Depois, como que eu calculo H2? Mesma coisa, W1 vezes 1,
né? X1 vezes W1, 2, X2 vezes W2, 2, 1 vezes 3, W3, 2, certo? Que está aqui na fórmula. Tudo bem? Aí eu vou calcular o meu H agora. O meu H, ele é calculado com H1 mais H2 mais o outro peso. E esses Hs multiplicando pelos pesos que eu tenho aqui na minha camada 2, certo? Então, H1 vezes W11 da camada 2 e assim por diante. E aí eu chego na minha predição final, que é o meu Y vezes a sigmoide aplicada ao meu H, certo? Então eu calculo H1, calculo H2, o cálculo do meu H é baseado no H1 e no H2, e o cálculo da minha predição final é baseado no meu H, certo? Então eu tenho uma cadeia para chegar até o fim. Usando a regra da cadeia, então, onde eu estou generalizando aqui, né, os meus Ws aqui para minha matriz de W para um W maiúsculo, eu calculo o erro, que ele é calculado só no final. O erro ele é baseado na minha predição, tá vendo? No final da minha cadeia, que eu vou usar esse cálculo final para achar o meu erro, meu Y chapéu, e depois eu vou tentar calcular todos os meus Ws, né? Atualizar os meus Ws. E aí, por isso que eu posso fazer direto o cálculo do meu erro pelo cálculo daquele peso específico. Então, a derivada do meu erro pela derivada do meu primeiro peso aqui da minha rede, 1, ele é igual à derivada do erro pela derivada do meu y chapéu, vezes a derivada do y chapéu por derivada de h, vezes a derivada de h por h1, vezes a derivada de h1 pelo peso 1. Então, de vez eu fazer todo esse cálculo aqui para chegar na derivada do peso do primeiro peso, eu uso a regra da cadeia e faço diretamente a derivada do erro final pela derivada daquele peso que eu quero. Mas eu tenho que fazer isso para todos os pesos, tá? Mas é a regra da cadeia que me permite isso. Opa! E aí eu vou calculando essa derivada, eu vou calculando essa derivada para cada um dos pesos e vou atualizando com base, vou só voltar aqui para a gente não se perder. Opa! Com base nessa fórmula aqui. Então, eu calculo a derivada do erro para cada um dos pesos, e aí eu vou pegar essa derivada, e para calcular o novo peso, vai ser o peso anterior, menos a derivada do erro pela derivada do peso, vezes o learning rate, que é uma taxa de aprendizado aqui. Tudo bem até aqui? E aí, fazendo um paralelo com aquele exemplo, o primeiro exemplo da primeira aula que eu tentei trazer para tangibilizar um pouco desse aprendizado, foi o que nós fizemos aqui com a regressão linear, onde eu fui aprendendo ao longo do tempo. Lembra, eu fiz o primeiro cálculo, chutei aqui pesos aleatórios, o meu erro era de 10.000. Melhorei esses pesos, e meu erro caiu para 2.000, melhorei os pesos, o meu erro caiu para 400. Então eu fui melhorando esses coeficientes. Mas da onde que esses coeficientes foram melhorando? Eu não falei isso, certo? Eu fui colocando aqui da minha cabeça só para ter um exemplo, e esse erro foi melhorando. E uma outra coisa que eu comentei sobre a regressão linear é que esse cálculo do erro da regressão linear, ele é uma função convexa, onde dado a função, por ela ser convexa, a gente consegue chegar no mínimo dessa função. Obviamente, nem sempre é zero, mas daquela função, daqueles dados apresentados, eu consigo chegar no mínimo. O que é diferente para a rede neural, principalmente para redes neurais com muitas camadas. A função não é convexa. Ela é mais complexa. Ela não segue, ela tem aqui um padrão, por isso que até aquele desenho do monte lá, né? Eu não tô aqui em cima e vou tentando descer até achar no mínimo, que é quando é uma função convexa. Não. Eu vou começar com valores aleatórios, então eu posso partir de qualquer ponto desse meu espaço. É um espaço muito grande, obviamente representado aqui nesse desenho, mas é um espaço muito grande. E aí imagina que eu comecei nesse ponto aqui. Tô descendo, cheguei no mínimo, que eu vou começar a subir o meu erro. E aí o meu algoritmo não está vendo esse espaço, porque ele é muito grande. Aqui é só para meios didáticos, né? Então, se eu comecei aqui, fui descendo, meu algoritmo está descendo, gradiente descendente, está descendo, aí ele vai começar a subir. Como eu não tenho essa visão do todo, porque é muito grande esse espaço, eu nem tenho a ideia de como que é esse espaço, eu só estou vendo o que está acontecendo, e aí começou a subir, meu algoritmo vai falar, opa, começou a subir, está piorando, volta,
começou a cair, começou a subir de novo, opa, cheguei no mínimo aqui, porque se eu vou para um lado eu subo, se eu vou para o outro lado eu subo, esse aqui é o melhor valor que eu poderia chegar dentro dessa otimização. E não é verdade, porque eu tenho vários outros menores valores que eu poderia chegar, mas ele ficou preso no que a gente chama de mínimo local. Então eu tenho mínimos locais, máximos locais e máximos e mínimos globais. Então, por a rede neural não ser uma função convexa, além de todo esse cálculo mais complexo, eu tenho que pensar numa forma de achar o melhor mínimo possível, porque ela não é convexa. E aí entra algumas outras dificuldades da rede que eu vou trazer junto com um exemplo mais profundo na próxima aula, só para a gente não demorar muito aqui. Tudo bem até aqui? Já tem dúvidas? Dani, você que está acompanhando aqui os comentários, eu estou olhando aqui, parece que não tem nenhuma dúvida. Ou ninguém está prestando atenção. Ainda não teve. Ou o pessoal não está prestando atenção, ou o pessoal está entendendo tudo, ou não está entendendo nada e não dá nem para ter dúvida, né? Ou alguma dessas três hipóteses que eu tenho aqui. Dá um sinal de vida aí, pessoal. Manda um oi aí para quem está nos acompanhando, dá um sinal de vida. Já está indo para a parte final. Sei que já tem quase 1 hora aqui de live. Todo mundo está com fome. Então, vou só passar aqui a última parte, que é interessante para fazer um paralelo e trazer alguns conceitos aqui. Tá? Então, legal. A gente aprendeu pelo menos um pouco do que é o feed forward, o que é a função de erro e o backpropagation, certo? Então, a gente aprendeu os principais conceitos da rede neural e como que são esses cálculos que acontecem por trás, fazendo um paralelo também com os modelos clássicos aqui de regressão linear e regressão logística. Então, acho que a gente conseguiu passar, pelo menos pelos principais conceitos, e fica mais claro agora quando vocês forem falar de redes mais complexas, por exemplo, a rede convolucional. E eu, mais uma vez, recomendo assistirem um outro vídeo que a gente já fez sobre rede convolucional e uma aplicação, um exemplo de aplicação em imagem, tá? E aí a minha pergunta aqui, né, nesses últimos slides, é começar a trazer algumas questões importantes que não só são para redes neurais, mas para qualquer modelo que a gente vai treinar. Mas o primeiro ponto está relacionado à rede neural aqui. Qual modelo para vocês é o melhor? O da esquerda, onde eu tenho uma linear, uma reta dividindo, ou da direita, onde eu tenho aqui uma superfície de decisão não linear? Qual que para vocês é o melhor, olhando esse cenário? Alguns segundos para pensar. A gente, nesse caso, quer classificar entre bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, certo? Olhando de maneira geral aqui, opa, o pessoal respondendo aqui. O Alex falou que o melhor seria da esquerda, né? Então eu estou assumindo aqui que seria o linear, tá? E aí tem razão, e eu vou explicar o porquê, tá? Aí o pessoal da esquerda. Quando eu olho friamente para esse dado, muitas pessoas acham que o melhor é o da direita. E é natural, e tá tudo bem. Por quê? Porque ele está dividindo os meus dados de uma forma que eu não tenha nenhum erro. Todas as bolinhas azuis estão em cima da minha linha, todas as bolinhas vermelhas estão embaixo. Então eu faço uma classificação com erro zero aqui. Enquanto na minha reta, eu tenho duas bolinhas vermelhas acima da minha reta, ou que seriam dois possíveis erros, e eu tenho uma bolinha azul embaixo da minha reta, que seria também um possível erro aqui, certo? Então, olhando de maneira ingênua aqui, eu poderia falar, não, o melhor modelo é esse da direita, que é o não linear, porque ele não tem nenhum erro. Até aqui faz sentido. Mas vamos trazer para exatamente, overfit. Vamos trazer aqui para uma ideia do nosso dia a dia, que é importante ter isso na cabeça, né? Eu vou dividir o meu conjunto de dados, que é algo importante de fazer no nosso dia a dia na prática, entre dados de treino e dados de teste, tá? Então eu vou colocar aqui, vou dividir os exemplos que estão mais aqui nesse formato branco, com em volta só azul, em volta só vermelho, é o meu dado de teste, e os outros que mantêm aqui o formato original são os meus dados de treino. Então, o que vai acontecer?
Eu vou pegar esses dados de teste, obviamente isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Eu vou pegar esses dados de teste, que são esses 2 vermelhos e esses 2 azuis, vou esconder do meu modelo e vou treinar ele só com meus dados de treino. Então, eu escondi do meu modelo e vou treinar com meus dados de treino, e depois vou usar esses dados de teste para ver se ele está acertando ou não. Porque se eu usar os mesmos dados, não é tão confiável esse teste, eu vou explicar o porquê. Então, eu pego isso e treino o meu modelo. O que vai acontecer? Peguei os meus dados e treinei o meu modelo, certo? Quando eu treinei o meu modelo, em tempo de treino, só que com os dados de treino, o que vai acontecer? O meu modelo não linear, ele não está errando nada. Perfeito aqui no meu tempo de treino, ele não está errando nada. Treinei e o meu modelo linear está errando. Tenho um pontinho vermelho acima, então seria um erro, e um pontinho azul abaixo da reta. Então teria aqui 2 erros, enquanto no não linear eu não tenho nenhum. Mas aqui eu já treinei. Agora eu vou simular colocar em produção. Onde em produção, os exemplos que chegam não são exatamente iguais aos que eu tinha para treinar. Então por isso que eu escondi alguns exemplos para simular exemplos que vão chegar em produção que eu não conheço. E aí quando eu pego esses exemplos que eu guardei para testar, para simular a produção e aplico no que eu aprendi, o que acontece? A minha reta, ela tem um erro, que está essa bolinha vermelha aqui, então ela tem um erro no meu dado de teste. Ela teve erro no meu dado de treino e teve erro no meu dado de teste, mas um só no teste. Enquanto o meu modelo não linear, ele não errou nada no teste, mas errou 2 no treino, que é uma bolinha vermelha em cima e uma azul embaixo. Então, esse fenômeno de não errar nada no treino e começar a errar no teste é um alerta importante que a gente tem que ter. Então, aqui só está marcando aqui os erros e tal. Então, esse modelo, ele foi melhor, tá? De maneira geral. E aí, esse é um alerta importante que a gente tem que ter, que é o overfitting, que o Alex, né, falou aqui, e o underfitting, que são 2 fenômenos que podem acontecer quando eu estou criando modelos. E aí, como eu preciso fazer o máximo de teste possível para quando eu for colocar em produção, ter o menos de surpresa possível. Porque se eu não fizer esse teste, se eu não fizer esse backtest aqui, que a gente chama de cross-validation, no meu teste está 100%, quando eu coloco em produção, puta, dá alguma meleca, né? Então, esse tipo de cross-validation me tenta simular, pelo menos um pouco mais próximo, como que seria o meu modelo em produção. E aí, essa é a ideia aqui, de eu tentar identificar underfitting e overfitting. E uma analogia, uma brincadeira, o underfitting é quando eu tenho um mata-moscas e quero matar um Godzilla, ou seja, eu estou subestimando o meu problema, e o overfitting é quando eu tenho uma mosca e quero usar uma bazuca para matar ela. Então, eu estou superestimando o meu problema, tá? E aqui uma analogia rápida para tentar tangibilizar um pouco melhor isso eu tenho um problema de classificação que eu quero classificar entre cachorro e não cachorro, tá? Se eu olhar para esses dados e subestimar o meu problema, tentando classificar entre cachorro e não cachorro, então eu estou subestimando o meu problema, o que vai acontecer? Eu posso ter um viés um pouco mais alto nível ainda do que cachorro e não cachorro. Eu vou subestimar esse problema e vou falar, não, eu vou classificar entre animais e não animais. Eu vou ter um olhar menos micro nesse problema. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Qualquer coisa que for animal, por exemplo, um gato, ele vai classificar na classe aqui de cachorro e eu vou errar, tá? Então eu tô simplificando demais o meu problema. Um problema que é cachorro e não cachorro, eu tô levando um patamar de animal e não animal, então eu tô superestimando o meu problema, e aí nesse caso eu vou causar um underfitting, eu não vou conseguir classificar bem. Por outro lado, se eu for muito no detalhe, eu não quero saber se é cachorro ou não cachorro. Se é laranjado, amarelo ou cinza, é cachorro. Qualquer coisa diferente disso não é cachorro. Então, eu estou pegando muito, muito, muito no micro, no detalhe dos meus exemplos para classificar. E aí eu extrapolo, porque qualquer cachorro de outra cor
que não seja das cores do meu exemplo, obviamente não existe cachorro roxo, pelo menos eu não conheço, mas só de nível didático aqui, qualquer cachorro de uma outra cor que seja diferente dos exemplos que eu tinha, já vai dar algum problema, né? Então, isso é o que a gente chama, eu tô sendo muito específico, e aí eu causo o overfit. Tá? E aí, uma outra analogia é onde a gente fala de prova, né? O overfitting é quando você decora a lista de exercícios e vai para a prova, porque você decorou a lista de exercício, e aí se mudar qualquer vírgula do exercício, você já não consegue fazer, porque você decorou aquela lista. Então você overfitou ali, você decorou aquela lista. O underfitting é quando você nem faz os exercícios. Você lê um resumo do livro. Não preciso ler o livro inteiro, não. Vou ler só o resumo, tá bom, não preciso mais do que isso. Aí é o underfitting, quando você subestima o seu problema. Tá certo? E aí, então, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes mais para frente, na aula que vem, mas a ideia é que, então, quando eu tenho um modelo muito simples, que ele não aprende, ele superestima o meu problema, é o underfitting. Quando eu treino muito específico nos exemplos que eu tenho, igual aqui, eu estou fazendo uma borda certinha nos meus dados. Isso aqui é o overfitting e um modelo que melhor se ajusta, que ele está intermediário. Ele vai ter algum erro, é normal, mas esse erro ele tem que ser meio que propagado no treino e no teste. Se eu fizer o possível para errar o mínimo possível no treino, provavelmente no teste eu vou errar muito, porque eu estou overfitando aqui os meus dados, tá? Então não adianta eu querer começar com redes super complexas, com 1 milhão de camadas para chegar. Não, isso tem uma chance grande de dar overfit. Eu tenho que tentar chegar na rede que melhor se ajusta ao meu problema. Tá bom? Então, aqui é uma última brincadeira para finalizar. O underfitting é quando você tem algo muito largo, não fica bom. O overfitting, né? Underfitting é quando está muito apertado, não vai caber, e o que se ajusta melhor aqui é o mais importante. Bom, pessoal, eu acho que por hoje, nessa nossa aqui, quase 1h30, é isso. Eu queria trazer um pouco desse cálculo de como que funciona o back feed forward, cálculo do erro back propagation, que são características importantes, e tem todo esse cálculo matricial que acontece por trás, e essa preocupação aqui de treino e teste, e mais uma vez, nem sempre uma rede neural complexa é a melhor, tem que entender bastante os dados, entender o problema, e testando, e sempre em baby steps. Eu sempre recomendo começar com dados, com algoritmos mais simples, porque aí você pelo menos vai ter um baseline para saber se aquela rede está melhorando ou não e como que isso está indo, tá bom? Na próxima live, semana que vem, que é a última dessa trilogia, a ideia é entrar nesses pormenores, principalmente nessa questão que eu comentei com vocês, que o gradiente descendente aqui, o meu cálculo do erro, ele não é convexo, então esse é um problema grave da rede, grave assim, que torna esse aprendizado um pouco mais complexo da rede do que de uma função linear, e aí tem alguns pontos importantes que hoje os TensorFlow, PyTorch já trazem algumas soluções, mas eu vou passar um pouco desses conceitos para fechar a parte teórica, e vai ser, sei lá, uns 20 minutos, meia hora no máximo. Depois vamos fazer algumas brincadeiras no Playground TensorFlow, que é um simulador, e um exemplo, uma aplicação aqui, uma implementação em TensorFlow de um exemplo de uma rede, tá bom? Isso, vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Vamos lá, Dani, para a gente finalizar. Uma dúvida trivial: qual o número ideal de uma amostra deve ser para treinar um modelo de rede neural, tá? Ou qualquer outro? O número para treinar, essa pergunta eu posso pensar de duas maneiras, tá? O número mínimo de exemplos que eu preciso ter para treinar, isso não existe um número, preciso de 100 exemplos, 200, vai depender muito de como as suas classes se comportam. Se eu tenho classes muito parecidas, ou se eu tenho classes bastante separadas, essa quantidade de exemplos pode mudar. O tamanho da sua rede também, quanto mais profunda a rede,
mais exemplos você precisa, porque você tem que fazer esse backpropagation, você tem que ir atualizando todos os parâmetros, então vai precisar de muitos mais exemplos. Não existe um número específico de exemplos. Pegando já, não sei se era essa pergunta ou não, mas já pegando um pouco do que a gente comentou aqui do cross-validation, um cross-validation simples, tem várias outras formas, né? Tem o live and out, CAFOD, tem algumas formas. Um mais simples, que é o rodout, é separar os meus dados, a minha amostra, em 70% para treinar, 30% para testar, que foi um pouco do que eu comentei aqui, de dividir esses dados para não cair na questão do overfit. Então, sempre que você tenha dados, é importante dividir o dataset em dois, 70 para treinar e 30 para testar, é o mais simples possível para ter essa visão aqui de overfit. Mas o número de amostras que eu tenho que ter vai depender muito do seu problema, vai depender muito do seu tamanho da rede. Não existe um número mágico aqui, ou um número bala de prata de exemplos, tá bom? Tá bom. Próxima pergunta. Tem mais alguma? Pergunta. Se houver mais alguma pergunta, vocês podem deixar aí no chat, que na próxima live o Vinícius pode responder. Perfeito. Tá bom? Perfeito, gente. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam ao vivo. Obrigado. Opa, surgiu uma pergunta aqui do Murilo. Qual seria o ideal para evitar o underfit e overfit modelo durante o treino? Um modelo que com pouco erro, boa pergunta. Na live que vem eu vou mostrar uma questão que a gente chama de um modelo, uma forma de evitar isso, mas já dando um spoiler, a ideia é a gente, durante as épocas de treinamento, você ir identificando a quantidade de erro do treino e a quantidade de erro do teste, tá? E aí você vai gerando um gráfico disso. E o gráfico, ele forma mais ou menos, ele começa assim, quando eu estou underfitando, no meu treino eu tenho um erro grande, e no meu teste também. Aí o meu erro dos dois, eles vão diminuindo junto, treino e teste vai diminuindo, até que começa um terceiro fenômeno, que é o erro do teste, o erro do treino continua caindo e o do teste começa a aumentar, porque aí eu começo a overfitar. Então, criar esse gráfico, eu vou mostrar aqui na nossa próxima live, a gente cria esse gráfico por épocas de treinamento e aí a gente consegue cortar no gráfico qual que foi a melhor época de treino para eu parar e usar aquele modelo, tá bom? Então, aqui já fica a dica para você participar da próxima semana que vem. Mas ótima pergunta. Como identifica o mínimo local para ter certeza que ele não Quando a gente tem um problema, não é o caso, mas que a gente fala de que é NP-hard, né? A gente pode generalizar para esse tipo de problema. A gente não consegue ver todo o espaço, porque eu não consigo ver todo o espaço. Obviamente eu mostro um gráfico aqui, mas o espaço eu não consigo ver. A rede não... É como... Um exemplo que eu gosto de citar é assim, ó, para quem é programador, já passou por isso. Você tem uma quantidade de números, e isso eu vou abordar também, que eu acho que esses dois pontos é os que ficaram para a próxima live, tá? Mas pensa você tem um problema, eu tenho alguns números, 5 números, sortidos, eu tenho que ser 5, 3, 10, 2 e 1. E eu quero construir um algoritmo, não tem nada a ver com inteligência artificial, eu só quero criar um algoritmo de ordenação, para ordenar esses números em ordem crescente. Como que eu faço isso? O que eu preciso fazer para criar um algoritmo que faz ordenação? Isso eu não estou falando de machine learning, nada, é algo clássico para quem estudou computação. Aí tem vários algoritmos, quicksort, bubble sort, tem os algoritmos clássicos, mas para eu fazer isso, tem várias maneiras, porque cada um traz uma eficiência, mas de maneira geral, para eu achar qual que é o maior ou menor número e colocando em ordem crescente, eu tenho que passar por todos. O meu modelo tem que passar por todos. Meu modelo não, meu algoritmo ali de ordem, de ordenação, ele tem que passar por todos os números, para depois de passado por todos, eu entender qual que é o menor, colocar ele em primeiro lugar, passar por todos depois, achar o segundo menor. Tem formas eficientes de fazer isso, mas de maneira geral, eu tenho que passar por todos os números pelo menos uma vez, tá? Para achar qual que é o menor. Quando eu tenho um espaço muito grande, eu não vou conseguir passar por todos, porque só passando por todos eu garanto que eu achei o menor.
Então, a rede ela não vai passar por todos, eu não tenho essa visibilidade. Por isso que a rede ela tem alguns mecanismos, e aí existem o gradiente descendente. Hoje a gente tem uma otimização que chama Adam, que já faz isso já vem implementado no TensorFlow. Vocês não precisam se preocupar com a matemática, mas já traz várias características que tenta achar o mínimo local, mas não garante que é o mínimo local. A gente não tem como garantir porque a gente não olhou todo o espaço, tá? Mas ele já tem algumas otimizações que fazem isso, mas a gente não garante o mínimo local. Mas a ideia é que a matemática por trás é muito parecida com o que a gente viu aqui do backpropagation, com algumas nuances, mas é só para a gente ter uma visibilidade de como que isso funciona. Tá? Espero ter respondido. Vamos lá, tem uma plataforma do Google chamada Machine Learning Crash Course. Você acha interessante o pessoal que está acompanhando fazer alguma parte do curso? Essa plataforma é bem interessante, obviamente eu recomendo. Tem uma outra plataforma do Google que chama Quick Labs. Eu recentemente não entrei nela, mas ela estava, por conta da pandemia, gratuita. Todos os cursos do Quick Labs estavam gratuitos. E eu não sei agora, porque eles são pagos, mas ele estava gratuito agora durante o Covid. Eu não sei agora, se saiu do gratuito ou não, mas até mês passado estava. E no Quick Labs também tem vários labs hands-on, explica como usar. Tem vários cursos em várias áreas, não só em Machine Learning, mas de Machine Learning tem vários, de TensorFlow, então recomendo. E recomendo também essa plataforma do Crash Course, porque ele passa por vários pontos que a gente está passando com mais profundidade, né? A gente marcou aqui 3 lives de 1 hora e meia cada uma. Esse tipo de... Se alguém aqui já fez mestrado na área, sabe que só redes neurais clássicas é um semestre inteiro para entrar em todos esses detalhes. Então, eu estou tentando trazer um resumo em 3 horas, aqui em 3 lives, só para vocês terem uma ideia e mais focado para quem quer usar isso. Vai usar o TensorFlow, que já tem tudo pronto, mas pelo menos ter uma ideia de como que o cálculo por trás, para quando vocês forem usarem os algoritmos pré-prontos, terem uma ideia e não só ser uma pessoa que roda a biblioteca. Mas eu recomendo, só reforçando aqui o que o Rodrigo colocou, esse curso é bem legal e ele já dá outras visões mais aprofundadas do que a gente está vendo aqui, tá bom? Tá ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, Vinícius, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho do que eu sei, muito pouco do que eu sei. Eu acho que essa área é muito ampla, tem muita coisa para aprender. Eu estou aprendendo diariamente também. E vamos aprendendo junto. Essa é a ideia. Fechou. Então, até a próxima quarta-feira. Aguardamos vocês. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.